Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, em que nós vamos falar sobre as provas do Sebrasp. E a prova que nós selecionamos para hoje é uma prova que acabou de ser aplicada pelo Cefaz, para o Cefaz do Paraná. Vocês estão vendo bem aí o material? Ótimo. E isso tudo é para mostrar para quem ainda não conhece, quem ainda não participa do mapa de português Sebrasp, que nós fazemos um estudo em que você, a partir de questões de prova, você é apresentado a teoria. Exatamente questões recentes da própria banca examinadora e todos os principais conteúdos que têm chance de cair na sua prova, você vai estudar. Então, esse é o mapa de português Sebrasp e hoje, nesse nosso encontro, nós vamos ver as questões do Cefa Paraná para o cargo de auditor. Você vai medir, professora, tem diferença se eu pegar alguma prova de nível superior ou de nível médio? Não tem diferença. A prova pode ser, às vezes, mais difícil para um cargo de nível médio do que para um cargo de nível superior. Então, não tem esse tipo de critério. O que você precisa ver é como cai, as questões que estão caindo, e hoje a gente vai ver algumas que, inclusive, se repetem, porque esse é um padrão de qualquer banca examinadora. As questões voltam a cair do mesmo jeito. Então, se você não prestar atenção, se você não acompanhar, você pode comer mosca. Então, vamos lá. Começando com uma questão que tratava de tipologia textual. Tipologia textual não está no nosso mapa do Sebrasp. Por que, professor, que não botou esse assunto lá? Porque é um assunto que cai pouco nas provas do Sebrasp. Naquele material, nós vemos o que mais cai em prova. E o que mais cai em prova, a gente dá uma especial atenção. E nos nossos encontros, nós reforçamos aspectos que às vezes não caem tanto assim, mas você vai acompanhar comigo para aprender. Inclusive, muitos assuntos estão no meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito lá, pode correr. Prof. Cláudia Cois. Eu vou colocar aqui no chat, tá? O link do meu canal do YouTube. Deixa eu pegar aqui rapidinho, porque aí você tem lá aulas sobre tipologia textual, coesão textual, muita prova resolvida. Vai lá, se inscreva e ative o sininho, que aí quando você receber, quando eu colocar algum material novo lá, às vezes a gravação de um encontro, temos vários encontros lá, às vezes um assunto específico que está sendo cobrado, a gente coloca lá o material. E aí você vai receber a notificação, tá? Então, deixa eu botar aqui. Prof. Cláudia Cos, você me encontra em qualquer plataforma, qualquer rede social, inclusive TikTok, YouTube, Instagram, Prof. Cláudia Cos. E esse também é o meu endereço do curso, tá? profclaudiacos.com.br. Então vamos lá para o nosso primeiro material, para a nossa primeira questão. Eu vou ler com vocês o texto. Normalmente, vou sempre falar isso para você. Na hora da prova, quem manda é você. Normalmente, a primeira prova que aparece no caderno de provas é a prova de língua portuguesa, na P1. Você não precisa começar por português. Eu sugiro, inclusive, que você comece pela sua matéria mais, aquela que você domina mais, aquela que você mais conhece. Começa por ela. Mas não deixe de passar para português em seguida. Por quê? Porque as provas da Sebrasp, elas têm um padrão de textos longos, às vezes nem são tão complicados, às vezes é um textinho ou outro mais complicado, mas às vezes não. Mas o problema é que o texto é grande. Às vezes a prova vem com muitos textos, mais dois, três, dependendo do número de questões envolvidas. E aí você precisa ter tranquilidade para ler. É diferente de outro tipo de prova. E além disso, vai fazendo as questões que envolvem gramática. Não pare. Não começa lendo o texto, começa indo para as questões de gramática, e aí sempre o examinador indica, segundo período do primeiro parágrafo. Você vai lá no texto, lê o pedaço, lê o parágrafo, lê o trecho que está sendo indicado e resolve, porque muitas vezes vocês vão ver que a gente consegue resolver uma questão de gramática sem ler o texto. E às vezes você consegue resolver quase todas as questões da prova de língua portuguesa sem ler o texto. Aí você deixa para depois, o texto você lê, você já vai ter uma ideia do que você
leu a partir das questões de gramática, você já vai ler o texto com outro olhar e vai conseguir resolver as questões que envolvem interpretação ou até essa como envolve tipologia. Para você entender a tipologia de um texto, você tem que ler o texto inteiro. E é por isso que a gente vai ler esse texto agora, tá? Você acha melhor fazer logo às 5? Peraí, você faz Rio Grande do Norte, a senhora acha melhor fazer logo as de 5 questões? Civil, economia, financeira, penal e comercial? Olha só, o Daniel, vai depender de, primeiro, eu acho que estratégia da prova é você quem define, tá? O que que acontece? Cuidado para não perder muito tempo para começar a prova de língua portuguesa. Ah, professora, mas são só 5 com 5, 25. 25 questões, dependendo da prova, é casco. É casco. Comece pela que você mais domina. Eu domino muito contabilidade, comece por contabilidade. Ah, eu domino muito tributário, comece por tributário. Ah, eu domino muito essas 5, então comece por elas. Se é uma matéria que você domina. Mas eu acho perigoso você deixar para muito depois, tá? Reitero sempre isso. E recentemente, um aluno, não foi aqui do Sebrasp, não, foi da Fundação Getúlio Vargas, super preparado esse rapaz. Ele estava fazendo questões, estava vindo trazer dúvida concreta, assim, robusta. Ele deixou a prova de língua portuguesa para o fim, numa prova da Getúlio Vargas. O que que aconteceu? Ele falou, professor, eu não consegui terminar de fazer a prova. Por quê? Administração de tempo. Você tem todo. A banca não leva só em consideração conhecimento, leva aquilo que a gente conversou antes de começar a aula. Estado emocional, você tem que ter controle. Você vai trabalhar com o público muitas vezes, você tem que saber manter sua tranquilidade. Estratégia, inteligência emocional, tudo isso leva em consideração numa prova. Então, cuidado, não deixe a prova de língua portuguesa para o fim, porque aí você vai ver que falta pouco tempo para ler um texto enorme, você se assusta, você acaba se embananando, tá? Então, estratégia é sua. Se você domina essas 5 matérias, pode começar por elas. Agora, não domino, então não comece. Comece por uma que você domina, e aí sim, você vê, faz uma, faz outra, volta para vai para português, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, acompanhando comigo a leitura do texto. Referência em gestão fiscal com superávit de 6,4 bilhões em 2024 e mantendo a nota a mais na classificação máxima de capacidade de pagamento, CAPAG, do Tesouro Nacional pelo segundo ano consecutivo, o Estado do Paraná demonstra que, mesmo estados bem administrados, não estão imunes aos efeitos macroeconômicos. Sua base tributável diversificada, agronegócio, indústria automotiva, energia, combustíveis, logística, também registra desaceleração, especialmente em segmentos sensíveis a juros, como veículos e materiais de construção. O que se pode inferir desse comportamento é que, mesmo a gestão fiscal responsável, não está imune a choques macroeconômicos, mas prepara o Estado para atravessar períodos adversos com menor risco de desequilíbrio. A experiência de estados como o Paraná, que consolidaram suas finanças públicas e alcançaram as melhores classificações de capacidade de pagamento, oferece lições importantes. A disciplina fiscal, em períodos de abundância, criou uma margem de segurança para o Estado atravessar períodos de menor dinamismo sem rupturas. O controle rigoroso de gastos correntes e preserva espaço fiscal para investimentos prioritários. A transparência na gestão orçamentária e o planejamento de longo prazo permitem a antecipação de cenários adversos e a implementação de ajustes graduais, evitando correções abruptas que comprometem a prestação de serviços públicos. Contudo, mesmo para estados bem preparados, o cenário de 2026 exige postura cautelosa. O fim da fase de abundância não significa crise fiscal, mas demanda prudência nas decisões de gasto e foco na sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas estaduais. O que que você tem nesse texto? Não é um texto fácil, é um texto informativo. Primeira coisa que você percebe isso, ele está trazendo informações. Então, isso é tipologia textual. O que que é tipologia textual? É você estruturar um texto em que predominantemente algum tipo de enfoque
de acordo com o objetivo que se deseja, é apresentado. Então, por exemplo, aqui nesse texto eu tenho informações, dados estatísticos, informações técnicas, análises. Então, isso daí é um texto que está trazendo para você informações. Então, vamos aqui rapidamente entender as tipologias mais recorrentes em concursos, tá? Então, vamos lá. Para começar, descritiva. A descrição, quando você fala assim, descreva a pessoa que abordou você, lá no retrato falado, lá na polícia. Descreva. Você vai dar as características físicas daquela pessoa. Então, a descrição de alguma coisa, você vai usar principalmente adjetivos e verbos no pretérito imperfeito. Ele usava uma roupa assim, assado. Ele era não sei o quê. Você predomina os verbos no pretérito imperfeito. Ah, professora, e aí, se não tiver verbo no pretérito imperfeito? Você vai perceber como se fosse uma fotografia. Se ele está apresentando para você um cenário, se ele está, às vezes, aspectos psicológicos, não são só aspectos físicos, às vezes, aspectos psicológicos também fazem parte de uma descrição. Então, ele apresentava um temperamento assim assado, isso daí é uma descrição. É como se eu estivesse passando para você uma imagem para você fazer na sua cabeça. Então, por exemplo, numa literatura, num texto literário, muitas vezes o autor precisa fazer a descrição do lugar, a descrição das pessoas, a descrição do ambiente, para que você formule aquilo na sua cabeça, no seu cérebro, e consiga acompanhar a narrativa. E aí a gente entra na segunda tipologia textual, que é a narração. A narração é a sequência de ações. Por isso que nós temos como características do texto narrativo verbos de ação em sequências e verbos no pretérito perfeito. Ele correu, ele avançou, ele entrou, ele segurou, ele pegou, ele fez. Então, isso é muito comum, são as características do texto narrativo. O texto narrativo, ele se propõe, aí eu estou olhando a tipologia, para que ele serve? Para trazer para você sucessão de ações. Então, muitas vezes, a pessoa confunde uma reportagem com texto narrativo. Ah, professora, mas não é a mesma coisa? Depende, porque aí, quando eu falo de tipologia textual, eu estou falando de predominância. E predominância é qual é o objetivo que aquele texto tem. Se ele está trazendo, você está lendo uma notícia no jornal de alguma coisa que aconteceu, um assalto, um incêndio, alguma coisa. Óbvio que ali você vai encontrar verbos de ação, você vai encontrar verbos no pretérito perfeito, mas aí você tem que perceber qual é o papel desse texto, para que ele serve. Ele está trazendo para você informações. Então, ele não, apesar dele ter passagens descritivas, passagens narrativas, ele é um texto considerado de outra categoria, que não é um texto narrativo. Agora, quando você tem um livro, por isso que a gente assemelha o texto narrativo a um filme. Quando você tem um filme, você tem sequência de ações, as coisas, o enredo, a sequência de coisas que acontecem, e o cara vai narrando, e isso é um texto predominantemente narrativo. Pode ter passagens descritivas, para poder você imaginar como é a pessoa, como é o personagem, mas predominantemente é um texto narrativo. Então, eu estou diante de predominância. Agora, o próximo texto é o dissertativo argumentativo. É o que muitas vezes você precisa fazer numa prova de concurso. Qual é a característica do texto dissertativo argumentativo? A argumentação. Você vai ter que defender uma tese, você vai ter que defender uma ideia. Você vai apresentar uma tese e, a partir dessa tese, você vai apresentar argumentos que ou corroboram essa tese ou eles derrubam essa tese. Então, aqui eu tenho tese e opinião. Então, existe um caráter de subjetividade. É comum num texto dissertativo argumentativo ter o papel de subjetividade, porque eu tento convencer você da minha opinião, eu quero que você
aceite a minha argumentação. Então, é o convencimento do outro. Então, quando você tem numa redação do Enem, é um texto dissertativo argumentativo, tá? O que difere o texto dissertativo argumentativo do dissertativo expositivo? Expositivo é porque a apresentação, ele está apresentando, trazendo dados, trazendo conceitos, trazendo informações sem caráter subjetivo. É técnico. Muitas vezes um parecer técnico, quando nós pedimos na Receita Federal, um parecer técnico de algum produto que seja importado, aquilo ali não tem critério nenhum de subjetividade. Ele vai descrever o que é aquela máquina, do que ela é composta, para que ela serve. São critérios objetivos. Então, no texto dissertativo expositivo, é um papel de objetividade, impessoalidade. Eu tenho uso de terceiras pessoas, eu tenho a apresentação de informações técnicas, dados estatísticos. Então, aqui eu tenho uma informação. É por isso que uma reportagem, se é isenta, porque o papel do jornalista é ser isento, teoricamente, ele tem que trazer a informação do que aconteceu. Então, ali é um texto dissertativo expositivo. É exatamente esse papel desse texto aí, trazer informações a respeito do estado do Paraná. Agora, por fim, nós temos a injunção, que é o texto injuntivo, a tipologia textual injuntiva. E o que é a tipologia textual injuntiva? Muitas vezes chamam de informativo também, ou normativo. O que é o injuntivo ou a injunção? É a ordem, é o comando, é a sugestão, é a indicação de como se faz. Então, características do texto injuntivo é o verbo no imperativo ou no infinitivo, abra a torneira, coloque o não sei o que onde. Então, por isso que é muito comum nas receitas de bolo, nos manuais de instrução, nos textos jurídicos que se tem a prescrição de alguma coisa, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, é um texto injuntivo. E também entra na área do convencimento, mas não pela a dissertação argumentativa. É aquela ideia de você trazer a ideia e o comando. Você vai mandar o cara fazer determinada coisa. Acrescente 2 litros de leite. Insira não sei o quê, bata não sei o quê, coloque no forno. Verbos indicando ações, dando ordens, verbos no imperativo ou no infinitivo. Abrir não sei o quê, fazer não sei o que lá. Todos esses são as características do texto injuntivo. Então, olha só. Conhecendo a tipologia, e nós temos uma aula lá no YouTube só sobre tipologia textual, aqui entendendo o que é tipologia, você consegue vislumbrar, lendo até rapidamente, características que tem esse texto. Primeiro, eu tenho apresentação de dados, que o superávit de 6 bilhões, a base tributável registra desaceleração. Eu tenho informação de fatos. O Estado do Paraná demonstra que mesmo estados bem administrados não estão imunes. Ele está apresentando uma informação. Ele está usando verbos na terceira pessoa. A experiência que de estados que consolidaram suas empregos de terceira pessoa, ele demonstra impessoalidade. Então, ele não coloca nós aqui do Paraná, não há essa subjetividade. Então, o texto é dissertativo, expositivo. Então, as características estão aí e a resposta é letra B, ok? Então, é um texto dissertativo expositivo. Você vai na hora da prova, não vai fazer essa questão de cara, porque ela depende da leitura do texto. Muitas vezes é sutil, você tem que observar o que predomina, qual é o objetivo, é descrever, é só trazer a descrição, ou é trazer a informação do que aconteceu, narrando fatos, ou está defendendo uma tese, está trazendo um argumento para defender uma tese, ou está neutro, trazendo informações. Todas essas são as características dos tipos textuais, ok? Vamos lá. Receita de bolo é injuntivo. Receita de bolo é injuntivo. É um texto injuntivo. Ele está mandando você fazer, tá? Então vamos lá. Inclusive é o exemplo clássico, né, do texto injuntivo é a receita de bolo. Então vamos lá para a questão 2 agora. Só um instantinho.
Vamos lá? Questão 2 do nosso material. Vamos lá. Bom, no primeiro período do primeiro parágrafo do texto, o termo do Paraná em o estado do Paraná desempenha a função sintática de. Olha só, recentemente botei isso no meu Instagram. Relembrei recentemente também. Trouxe uma questão de prova no material lá, trouxe para vocês no grupo, e isso caiu na prova. A diferença das praias do Rio de Janeiro para a cidade do Rio de Janeiro. Praias do Rio de Janeiro, está trazendo uma informação a respeito das praias, que eu posso, inclusive, trocar por cariocas. Eu posso trocar por um adjetivo chamado adjetivo de relação. Nós vimos lá no material do Sebrasp, no mapa. Adjetivo de relação é aquele que normalmente vem depois do substantivo, e uma das condições é dizer de onde é, né? Então, é brasileiro, japonês, quem indica nacionalidade é adjetivo de relação. Ele não varia em grau, ele não pode falar muito carioca ou muito japonês, japonês demais, não existe essa possibilidade. Então, são adjetivos relacionais ou de relação. Então, aqui eu tenho um adjetivo que está na função de adjunta adnominal. Por quê? Porque ele está vindo junto do nome para dizer de onde é a praia. Praia Carioca. Praia do Rio de Janeiro. Então, uma locução adjetiva na função de adjunta adnominal. Agora, quando eu falo a cidade do Rio de Janeiro, eu estou dando o nome da cidade. Se é o nome, bota isso na cabeça, anota isso. É aposto. Nome, quando eu tenho um substantivo comum e um substantivo próprio na sequência, o substantivo próprio e o substantivo comum se refere ao mesmo elemento. É a cidade do Rio de Janeiro. E esse substantivo próprio está dando nome. Então, o poeta Carlos Drummond, o jornalista William Bonner, o presidente fulano de tal. Esse nome próprio é aposto especificativo. É aposto designativo. Ele está dando nome. Então, quando eu tenho a cidade do Rio de Janeiro é o nome da cidade. Então, isso é aposto. E aí, a função sintática não é a mesma. Não é a mesma. Aqui nessa prova, caiu o estado do Paraná. E eu nem precisava ler o texto. Eu nem precisava ler o texto. Olha como eu digo, comece pelas questões de gramática. Eu não leria esse texto, porque ele está trazendo para o enunciado o que ele quer saber. O termo do Paraná se refere em o estado do Paraná. Qual é a função sintática? O primeiro módulo que nós estudamos no mapa Sebrasp, qual é? Morfossintaxe. Exatamente, morfologia e sintaxe. Nós estudamos a palavra e o papel que aquela palavra exerce na oração. É exatamente o que cai na prova do Sebrasp e caiu de novo, você vai ver, agora na Câmara dos Deputados. Você tem aí o aspecto morfológico, que eu estou aí diante de uma locução adjetiva, a palavra, e em que função sintática, é isso que ele quer saber. Se está dando o nome do estado, a função sintática qual é? Aposto. Então vamos entender. Estado do Paraná. Então, lá na termos da oração, que é o nosso primeiro módulo do mapa, aposto é o termo de natureza substantiva que se refere a outro substantivo. E eles se limitam ao mesmo elemento. A cidade do Rio de Janeiro é o mesmo elemento. O poeta Carlos Drummond é a mesma pessoa. E aí eles recebem o nome de aposto especificativo, porque é o nome daquele ser, é o nome daquela cidade, é o nome daquele poeta. Já o estado do Paraná, então, é o aposto especificativo. A resposta vai ser letra D. Não confunda com adjunto adnominal. Quando eu tenho um termo que acompanha o nome, atribuindo a esse nome um atributo, que pode ser uma qualidade, uma característica, uma relação. E aí a capital do Paraná. A capital do Paraná, aí eu posso falar a capital paranaense. Eu consigo trocar do Paraná, que é uma locução adjetiva, por um adjetivo. Então mostra que esse daí é um adjunto adnominal.
tá? Nem sempre eu vou conseguir fazer essa troca, mas a característica não é o nome da capital. Não do Paraná não é o nome da capital. Agora, se eu falasse a capital do Rio de Janeiro, a capital Porto Alegre, a capital Porto Alegre é o nome da capital. Então, Porto Alegre é aposto. Agora, a capital do Rio Grande do Sul, esse do Rio Grande do Sul é adjunto adnominal, porque não é o nome da capital. Então, olha aqui, a resposta então é letra D. Alguém teve dúvida em relação a essa questão? Não ficou claro? Não entendi? Ou ficou claro, ficou lúcido, transparente? Adjunta adnominal, agente, olha só. Normalmente você deve estar lembrando daquela nossa aula em que nós falamos sobre a diferença entre complemento nominal e adjunta adnominal. Para isso daí fazer sentido, o termo regente tem que ser um substantivo abstrato. Então, olha lá, não é isso? Você está pensando nisso. É isso aí. O termo regente, ele é um substantivo abstrato. Então, a invasão. A invasão. Invasão é o ato de invadir. Invasão é um substantivo abstrato. E aí ele está acompanhado de um termo regido. Nesse caso, eu vou diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal pelo papel que esse termo regido exerce. Se for um papel agente, que é como o Daniel está colocando aí no chat, se esse termo regido pratica ação verbal, a função sintática dele é de adjunto adnominal. Então, a invasão dos soldados. Os soldados invadiram. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Agora, se esse termo regido que acompanha a palavra invasão for a ideia paciente, aquele elemento está sofrendo a ação, ele vai ser complemento nominal. Então, a invasão do castelo. O castelo foi invadido. Então, se eu tenho uma ideia passiva, essa ideia passiva, esse termo regido, exerce a função de complemento nominal. Professora, eu não entendi. Olha só, tudo isso está no mapa quando nós estudamos as funções sintáticas e nós vamos analisar cada função sintática. Então, nem sempre eu consigo ter essa ideia ativa que você está querendo aí agora, Daniel, mas o papel aí é porque aqui eu tenho um substantivo acompanhado de um termo que pode ser substituído por um adjetivo. Então, ali é a função de adjunto nominal, tá? Então, tudo certo agora? Dirimi sua dúvida? Isso aí. Então, vamos lá. Olha só, viu a questão? Observou bem o jeitinho dessa questão? Então, olha a questão que caiu na prova agora, realizada esse fim de semana. Câmara dos Deputados. Isso não está no material de vocês, porque a prova foi liberada hoje de tarde, agorinha há pouco. E aí, olha a prova. Tem um texto que eu não vou ler esse texto. O termo brasileiro, segundo período do primeiro parágrafo, desempenha a mesma função sintática dos termos Amazônia e Cerrado, terceiro período do segundo parágrafo. O primeiro modifica o nome bioma, os dois últimos biomas. Olha lá, menor bioma brasileiro. Aí, brasileiro está dando o quê? Adjetivo de relação. É igual a capital paranaense, as praias cariocas, está atribuindo de onde é esse bioma. Esse bioma é do Brasil. Olha aí o adjetivo de relação. Normalmente ele está ligado a um substantivo um substantivo que indica uma cidade, um país do Brasil. Ele está ligado a um substantivo, é um adjetivo ligado a um substantivo. Então, é do Brasil. O menor bioma brasileiro, sim, está na função de adjunta adnominal, está vindo junto da palavra bioma para trazer, não necessariamente modificar, mas trazer uma informação a respeito desse bioma. Ele é brasileiro. Aí ele fala que é a mesma função sintática de Amazônia e Cerrado nessa passagem aí. Os biomas, eu vou até ler o período em que ela aparece.
O ritmo de crescimento do aquecimento no Pantanal é 60% superior ao calculado no mesmo período para o Brasil como um todo e para os biomas Amazônia e Cerrado. Gente, Amazônia e Cerrado é o nome dos biomas. É o nome dos biomas. Então, se é o nome dos biomas, é aposto essa função sintática, não é adjunta adnominal. Logo no primeiro módulo, você vê exatamente esses papéis sintáticos das palavras. Qual é o papel que essa palavra exerce? Ah, professora, então se fosse bioma amazônico, aí poderia até ser, porque amazônico tem papel de adjetivo. Agora, Amazônia é o nome do bioma. Se é nome, é aposto. Então, não é a mesma função sintática, errado. Igualzinha a questão que a gente viu, igualzinha a questão que a gente colocou no nosso grupo recentemente. Então você vê que isso tem caído repetidamente, tá? Não é para errar esse tipo de questão, tá bom? Combina comigo, porque senão a professora fica triste. Então vamos lá. Próxima questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tem alguma dúvida. Isso aí. Olha lá. Em cima ainda desse texto, eu li o texto para saber da aula de tipologia, mas já vi uma questão que não precisava ler o texto. Vou ver essa questão também, não preciso ler o texto. Julgue os itens seguintes, relativos ao emprego da vírgula no texto. Primeiro item. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a expressão, mesmo a gestão fiscal responsável, que está no último período do primeiro parágrafo, estivesse isolada entre vírgulas. Então, ele está falando, se eu colocar essa expressão entre vírgulas, eu mantenho a correção gramatical. Por que que ele pegou exatamente essa frase? Porque a gente sabe que estruturas que têm valor adverbial elas podem ser isoladas. Muitas vezes elas precisam ser isoladas. Elas têm que ser isoladas. Mas ali não estava isolado. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Vamos lá para o texto, procurar o último período do primeiro parágrafo. Ele começa em o que se pode inferir desse comportamento é que mesmo a gestão fiscal responsável não está imune a choques macroeconômicos. E aí é o início do período, do último período desse primeiro parágrafo. Olha só, já falei como que identifica um período. Apareceu um ponto, é o fim de um período. Então você vai olhando, apareceu o ponto, acabou o primeiro período, começa o segundo, e vai assim sucessivamente. Pode ser um ponto, ponto final, que alguns chamam, ponto de interrogação, ponto de exclamação, em alguns casos, reticências, tá? Então vamos lá. Ele está falando sobre essa estrutura, mesmo a gestão fiscal responsável. Ele está falando que eu colocaria duas vírgulas aí, uma abrindo e outra fechando, né? Que, vírgula, mesmo a gestão fiscal responsável, vírgula, não está para tudo. Aí a gente está falando dos casos de proibição. Pontuação é um módulo do nosso mapa de Sebrasp. É o último módulo, porque você precisa estudar tudo para poder chegar na aula de pontuação. E eu sempre falo, estude o mapa na ordem que ele se apresenta. Existe uma ideia didática na apresentação dos temas. Então, não é comecei, agora quero estudar crase, agora eu vou voltar para a concordância. Não, vai seguindo a maneira como eu proponho. Confia em mim. Então, vamos lá. Quais são os casos de proibição? Esse é um dos casos de proibição. Qual é? Você percebe que o verbo estar na construção não está tem como sujeito a gestão fiscal responsável. A gestão fiscal responsável não está imune. Então, o núcleo é gestão. Se o núcleo está ali, nesse segmento, e ele está sugerindo uma vírgula separando o sujeito do verbo, não pode. E isso é um dos casos de proibição. Então, eu não posso colocar essa vírgula aí, tá? Então, esse é um caso de proibição, não manteria a correção gramatical do texto, então esse item está errado. Próximo. A supressão da vírgula empregada após o termo Paraná, primeiro período do segundo parágrafo, manteria a correção gramatical do período, mas alteraria seu sentido.
Na quinta ou na sexta, falei para vocês, gente, uma das coisas que eu acho que pode cair na prova da Câmara, a prova do Sebrasp, é pontuação. E a pontuação, normalmente, ou ele manda colocar, ou ele manda tirar e cai em caso de proibição. Clássico. Questão clássica do Sebrasp. Então, olha só. Ele está falando de tirar essa vírgula empregada após o termo Paraná. E ele está falando que essa supressão dessa vírgula manteria a correção gramatical do período. Então, olha só, mais alteraria o seu sentido. Ó, como ele é legal, né? Mais alteraria o seu sentido. Bom, vamos ver qual é o papel dessa vírgula aí. A experiência de estados como Paraná, vírgula, que consolidaram suas finanças públicas e alcançaram as melhores classificações de capacidade de pagamento, vírgula, oferece lições. Eu tenho uma oração Eu tenho uma oração intercalada por vírgulas, e essa oração começa pela palavra que. Que palavra é essa? Essa palavra aqui está retomando alguma palavra que já apareceu antes? A experiência de estados como o Paraná, que consolidaram suas finanças. Os estados consolidaram suas finanças. Então, esse que retoma estados, que está antes. Então, eu tenho aí uma palavra que retoma um elemento anterior, o nome disso é pronome relativo. E o pronome relativo, ele dá início a uma oração adjetiva. Aula de períodos. Eu sempre situo você, o assunto que eu trato aqui na aula, porque se você tiver alguma dificuldade, já tiver feito esse estudo, você volta para essa aula, tá? É a aula de períodos. Eu estou iniciando uma oração adjetiva. Essa oração adjetiva, por estar entre vírgulas, ela é explicativa, tá? Então, nesse caso, ele sugeriu a retirada da vírgula depois da palavra Paraná, mas ele não sugeriu a retirada da outra. O que que acontece? Eu não posso deixar essa vírgula capenga. Vírgula capenga não pode. Se abriu, tem que fechar. Se eu tenho uma palavra que tem que ficar entre vírgulas, abriu, tem que fechar. Eu falo que é igual a porta de geladeira. Abriu, tem que fechar. Então, a vírgula, nesse caso, numa oração adjetiva explicativa, ele poderia tirar as duas vírgulas e ela se transformaria de explicativa para restritiva. E é o que a gente vai ver na sequência agora. E eu não posso é tirar uma e deixar a outra aqui lindamente. Não posso. Então, o problema aí está em não mandar retirar a segunda. Ele ainda botou assim, alteraria seu sentido. Ah, altero sem sentido. Mas mandou tirar a segunda vírgula? Não mandou. Então, o problema está aí. Quando ele não manda tirar a segunda vírgula, ele quebra a correção gramatical do período. Então, aqui não pode. E aí eu tenho outros casos de proibição. Separar verbo do complemento. A vírgula não pode separar verbo do complemento. Eu comprei uma roupa nova. Eu comprei, vírgula, uma roupa nova. Não pode. Não pode no meio de locuções, inclusive locuções verbais. Acabei de saber, não posso colocar uma vírgula ali no meio. Não posso separar termo regente de termo regido, a cidade, vírgula, do Rio de Janeiro. Não posso. Então, aqui são casos em que a vírgula não pode entrar. E lá no material de pontuação, você vai ver que o que mais cai é vírgula e o que mais cai é casos de proibição de vírgula. Então, você sabendo os casos em que eu não posso colocar a vírgula, ou que eu tenho que tomar cuidado com a vírgula capenga. E os casos em que eu preciso colocar vírgula, você mata 70% das questões de pontuação, tá? Deixa eu só ver aqui no chat, antes de terminar aqui o terceiro item. Seria uma oração subordinada adjetiva explicativa. Isso mesmo. Só que para transformar em restritiva é o que a gente vai ver agora. Tinha que tirar as duas vírgulas. No quarto período do segundo parágrafo, a inserção de uma vírgula imediatamente depois do termo abruptas não prejudicaria a correção gramatical do texto, mas alteraria o seu sentido original. Olha só, exatamente isso que a gente acabou de ver. A diferença está no fato de que essa oração que comprometem a prestação de serviços públicos, ela termina ali, tem um ponto na sequência. Então, ele sugere a inserção de uma vírgula antes dessa oração, depois da palavra abruptas, e fala:
estaria mantida a correção, mas altera o sentido. Por que que altera o sentido? Vamos ler a passagem. A transparência na gestão orçamentária e o planejamento de longo prazo permitem a antecipação de cenários adversos e a implementação de ajustes graduais, evitando correções abruptas que comprometem a prestação de serviços públicos. Que comprometem a prestação de serviços públicos, esse que está retomando o quê? Correções abruptas, correções. Então, se ele retoma um elemento anterior, ele é o quê? Pronome relativo. Se é pronome relativo, o que que acontece? Dá início a uma oração adjetiva. A oração adjetiva não tem vírgulas, então, já que eu estou trabalhando com orações adjetivas, eu vou saber que se não tem vírgula é porque ela é restritiva. É a história do meu irmão que é médico, mora no Paraguai. Meu irmão que é médico, mora no Paraguai. Esse que é médico, sem vírgula, quantos irmãos eu tenho? Mais de um. Porque aquele que mora no Paraguai, aquele que é médico, mora no Paraguai. Então, eu tenho um caráter restritivo. Eu tenho pelo menos dois irmãos. Aquele que é médico, olha o caráter restritivo aí. Dos dois irmãos que eu tenho, aquele que é médico, então essa vírgula não existe aí. Não pode existir, porque o papel é restritivo. Agora, se eu só tenho um irmão, ele é médico e ele mora no Paraguai, eu tenho a informação. Meu irmão, vírgula, que é médico, vírgula, mora no Paraguai. A informação de que ele é médico é uma informação adicional. Ele é médico e mora no Paraguai. Então, é uma oração de valor explicativo. E quando é explicativo, sempre tem vírgula. Sempre. Então, nesse caso, quando ele sugere a colocação de uma vírgula, ele muda o papel dessa oração adjetiva. Ela deixa de ser restritiva e passa a ser explicativa. Muda o sentido, mas não prejudica a gramática, porque existe a possibilidade dessa construção ser explicativa, evitando correções abruptas. E essas correções abruptas comprometem a prestação de serviços públicos, é uma informação adicional. Então, tá beleza ela ser explicativa, não tem problema nenhum. Então, aqui está certo. O emprego da vírgula é possível, mas altera o sentido. E ele previu que alteraria o sentido. Então, tá tudo certo aí. A resposta. Apenas o item 3 está correto. Resposta letra B de bola. Tá? Então, já na terceira questão, você já viu. Só precisei ler o texto para a questão de tipologia, as outras duas eu nem leria o texto. Alguma dúvida? Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá. Próxima questão. Agora mudou o texto. Mas eu não vou ler esse texto. Eu não vou ler esse texto. Eu vou direto para a questão de gramática. Julgue os itens que se seguem referentes às relações de concordância. Ele vai falar agora sobre concordância verbal, que nós temos. É um tema importantíssimo para o Sebrasp. Importantíssimo, crucial. Tá? No terceiro período do primeiro parágrafo, a flexão da forma verbal nascemos, na primeira pessoa do plural, deve-se à concordância dessa forma verbal com o sujeito oculto da oração, cujo referente é nós. Então vamos lá na passagem do texto. Nós somos criaturas que nascemos, crescemos e finalmente morremos. O que que eu tenho aí? Eu tenho uma oração em que eu tenho a presença do nós. Nós somos criaturas que nascemos, e aí você tem um que. Qual é o papel desse que? Esse que está retomando o antecedente também. Ele é um pronome relativo. Qual é o antecedente que ele está retomando? A palavra criaturas. Então, professora, se ele retomou a palavra criaturas, por que que ele botou o verbo nascer, crescer e morrer na primeira pessoa do plural, concordando com nós? O nome disso é concordância ideológica. Quando ele fala, nós somos criaturas que nascemos, crescemos e morremos, é porque eu pertenço a esse grupo de criaturas. Então, existe um valor estilístico na flexão do verbo na primeira pessoa do plural. Porque, de fato, quem é o sujeito dessas formas verbais? O sujeito é o pronome relativo. O sujeito é o pronome relativo que ele exerce o papel de sujeito. Só que o pronome que, pronome relativo, ele sozinho não diz nada. Ele fala assim, ó, eu estou aqui
no papel do sujeito desses verbos, mas na verdade eu estou no lugar daquele lá, ó, do pronome pessoal nós. Então, aqui, na verdade, do criaturas, e a concordância ideológica foi com o nós. Então, ele retoma o criaturas, mas ele é o sujeito sintático. Então, quando o problema desse item, quando ele afirma que a concordância se deve a uma forma verbal com sujeito oculto, o sujeito não é oculto, o sujeito é expresso, o sujeito está ali. Inclusive é chamado de sujeito simples, porque é um elemento só, que é o pronome relativo sujeito dessa construção. Então aqui não é sujeito oculto, tá? Então ele falou, 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 muita gente caiu nesse papinho e se deu mal, tá? Vamos para o segundo item. A substituição da forma verbal existem, segundo período do segundo parágrafo. Pela forma verbal a, manteria a correção gramatical do texto. Aí eu vou lá para o texto. Ele está dizendo assim: dito isto, posso assegurar que não há outro ser humano no universo, ou seja, é impossível que, entre a vasta existência dos planetas que existem no universo, então, a vasta existência dos planetas que existem no universo. Ficou até um texto bem redundante: existência e existem, né? Bem ruimzinho. Aí, a vasta existência dos planetas que existem. O verbo existir, ele é um verbo pessoal. Ele tem sujeito. E aí, quem é o seu sujeito? O sujeito do verbo existir é o pronome relativo que não cai na ideia de pensar que o pronome sintático é planetas. Planetas é o sujeito semântico, é com quem o pronome relativo está realizando a referência. O pronome relativo que se refere a planetas, mas quem está no lugar de sujeito nessa oração adjetiva é o pronome relativo. Então, é ele o sujeito da oração. Ele é o sujeito da forma verbal existem, que retoma a palavra planetas. Quando eu tenho, no caso, o verbo existir, ele vai se flexionar. E aí ele vai lá para o pronome relativo e fala assim: pronome relativo, eu sei que você é o sujeito sintático, mas você está retomando que elemento? Ah, eu estou retomando planetas, então eu vou me flexionar, falou o verbo existir. Então o verbo existir se flexiona para concordar com o sujeito semântico, a ideia. Então, planetas existem. Beleza, é um verbo pessoal que se flexiona. Quando ele sugere a troca do verbo existir pelo verbo haver, o sentido é o mesmo, é de existência. Só que as relações sintáticas são completamente diferentes e a banca do Sebrasp ama o verbo haver. Ama. A chance de cair o verbo haver na sua prova é muito grande. Então, olha só. Verbo haver, ele é um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Quem está junto do verbo haver atua como complemento, é objeto direto do verbo haver. Então, o verbo haver, no sentido de existência, é um verbo impessoal, ele não se flexiona. E é por isso que ele tem que ser colocado na forma a. Vasta existência dos planetas que há no singular, porque ele está na indicação de existência. E se ele estiver na indicação de existência, ele é impessoal, não se flexiona. Você fica com uma vontade de flexionar, mas não pode. Então, aqui, quando ele sugere a troca da forma existem pela forma a, está certa. Então, o 2 está certo. Aí, vamos olhar. O 3. Estaria preservada a correção gramatical. Deixa eu pular, né? Comecei a falar sem evoluir aqui. Estaria preservada a correção gramatical do segundo período do segundo parágrafo, caso se substituísse similar à do planeta Terra por similares às do planeta Terra. Então vamos olhar lá. Lá no texto está assim: possa ter havido outro planeta que tenha tido uma evolução e uma história similar à do planeta Terra. Então, na verdade, eu tenho dois elementos: evolução e história. Quando ele coloca o adjetivo aí na sequência, esse adjetivo ele pode estar, ele se refere aos dois elementos, concorda comigo? Tanto a evolução como a história similar, não existe outro planeta que tenha a evolução similar à do planeta Terra e a história similar à do planeta Terra. Então, na verdade, esse adjetivo
Está posposto, mas ele se refere a mais de um substantivo. Nesse caso, nós temos um caso especial de concordância, que ele pode se referir ao elemento, realizar concordância com o elemento mais próximo, que no caso é a história, ou também pode ir para o plural, fazendo a concordância gramatical. Caso especial de adjetivo na função de adjunta adnominal posposto. Então, aqui ele está no singular, concordando com história. E é por isso que, na sequência, ele colocou o acento grave no singular, porque quem é similar a alguma coisa. Esse a preposição. Agora, é similar à história do planeta Terra. Então, também retoma a palavra história. Então, eu tenho o a preposição, que é a exigência da palavra similar. Quem é similar a alguma coisa. E juntou com o a pronome demonstrativo, que retoma a palavra história porque ele retomou apenas, ele realizou a concordância só com a palavra história. Então, ele manteve um pronome sozinho, só um elemento. Então, por isso que tem esse A com acento grave. É o encontro do A, preposição, exigido pelo similar, com um A, pronome demonstrativo, que retoma a palavra história. Aí, ele sugere a flexão do adjetivo, já que ele concorda, ele se refere aos dois elementos, ele vai fazer também a concordância com os dois elementos. Então, uma evolução e uma história similares. Agora ele se flexionou. Só que essa indicação de concordância, ela me exige que o pronome demonstrativo também se flexione, porque ele precisa se flexionar, afinal de contas, eu estou falando dos dois elementos, da evolução e da história. Então, evolução e história similares, as são dois elementos no feminino. Então, voltando para a regência. Quem é similar a alguma coisa. Preposição está ali. Para ter crase, eu preciso do outro A. Quem é o outro A? É o pronome demonstrativo as, que retoma os dois elementos no feminino. Evolução e história. Então, a troca de similar a com acento grave por similares as com acento grave está perfeita. Então, estão corretos os itens 2 e 3, por isso que a resposta é letra E. Olha só, mesmo que o cara derrapasse na 1, não tinha resposta. A banca foi bacana com vocês, tá bom? Agradeça. Se fosse eu, a examinadora, eu colocaria todas as respostas que estão válidas. Daniel, então trocar existem por a muda sempre o sentido, mas sempre mantém a correção? Não muda o sentido, não. Daniel, não, pelo contrário. Pelo contrário, o verbo haver no sentido de existência, o mesmo sentido do verbo existir. Não há mudança de sentido. O que há é mudança sintática, é a relação com os elementos. Lembra o que é relação sintática? Função sintática? Função sintática é o papel da palavra com relação àquela estrutura. O verbo existir, ele é um verbo que tem sujeito, então ele concorda com o sujeito, ele se flexiona. Planetas existem. Agora, o verbo haver, ele tem o mesmo sentido, mas ele tem outra relação sintática. Ele não se flexiona porque ele é um verbo impessoal quando ele indica a existência. Então, aqui, ele não vai se flexionar. Há planetas, tá? Então, a relação é de sintaxe. Beleza? Tudo certinho? Entendido? Questão 4 superada? Superadíssimo? Perfeito. Pergunte mesmo. Continue perguntando que a dúvida tem que aparecer aqui, não na hora da prova. Vamos lá. Gabarito, então, é letra E. Próxima questão. Questão 5. Bom, mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto, a oração, no qual a própria natureza repete essa ordem, quarto período do primeiro parágrafo, poderia ser reescrita como? Olha só. Para começar, um alerta que eu dou que foi muito importante com relação à prova da Câmara dos Deputados. Se você pegar agora, lá no nosso grupo, a prova, amanhã você resolve essa prova, você tem que lembrar o seguinte: eu vou só dar um spoilerzinho que eu não vou facilitar a sua vida, não. Só estou querendo relembrar.
manter o sentido não é a mesma coisa de manter a coerência. Vou repetir. Manter o sentido não é a mesma coisa de manter a coerência. Coerência é uma ideia de aquilo faz sentido. Aquilo faz sentido. Mas às vezes, olha de um jeito, tem um sentido, olha do outro, mantém o sentido. Mesmo que sejam ideias diferentes. Olha só, retomando, para não confundir. Manter o sentido é do jeito que estava no texto, eu continuo no mesmo sentido. Ser coerente não necessariamente manteve o sentido. Às vezes olhou de um outro jeito, mas continuou sendo coerente. Tem uma questão na prova da Câmara dos Deputados que mexeu com isso. Ele pedia coerência, não pedia manutenção de sentido. E isso a gente viu no nosso material do mapa de português. Ele mudou o sentido e ele não falava sobre sentido, ele falava sobre coerência. Continua sendo coerente? Continua sendo coerente. Aquela nova ideia faz sentido também. É um outro sentido, mas também faz sentido. Então, cuidado. Aqui ele fala mantendo os sentidos originais. Você não pode alterar o que estava antes. Eu não posso trazer uma nova ideia. Eu não posso mudar essa construção, porque senão eu mudo esse sentido. Quando você precisa manter o sentido, sabe quanto tempo você levava para responder essa questão? 3 segundos. Quer ver? Vamos lá. Comecei a fazer a questão. Aí eu vou identificar lá o quarto período do primeiro parágrafo. Mas também somos capazes de ver um ciclo no qual a própria natureza repete essa ordem. Então, esse no qual nada mais é do que a preposição em com o pronome relativo o qual. Se eu quero manter o sentido, eu simplesmente vou trocar o pronome relativo o qual pelo pronome relativo que. Simples assim. Eu troco no qual por em que também é a preposição em com o pronome relativo, só que não é o pronome relativo qual, é o pronome relativo que. Então, existe alguma opção em que ele mantém a estrutura igualzinha e só troco no qual pelo em que? Sim, não precisa ler nenhuma das outras opções. Resposta é a letra D de dado, tá? Então, D, você aqui, você não tinha que gastar mais do que 5 segundos do seu tempo de prova. Não li o texto, só li uma frase, observei que ele quer que mantenha o sentido, então, ainda que outra construção pareça estar corretamente, gramaticalmente correta, se mudou o sentido, não serve, não serve. E o que que pode manter o sentido mais do que simplesmente trocar um pronome relativo qual pelo pronome relativo que? Não houve mudança nenhuma de sentido. Então, não tem. Mesmo que houvesse outra resposta, essa letra D está certa. Então, eu vou para ela. Entendeu? Sacou a estratégia de prova? Fazer prova, como eu falei no começo do nosso encontro, fazer prova é administrar tempo. Se você gasta mais do que 3 segundos nessa questão, estourando 5, que era o tempo que você levava para identificar o período e analisar, procurar o em que aí, já marcou, já foi para a próxima. Então, beleza? Gabarito, letra D. Próxima questão. O último período, agora eu tenho um novo texto. Você vê que esse daí foi uma prova com poucas questões. Essa prova teve poucas questões e 3 textos. 3 textos. 3 textos. Olha só. No último período do primeiro parágrafo do texto, o vocábulo ser, na oração que se propõe a existência de um replicador cultural, classifica-se como. Bom, pronome ser, nós falamos muito sobre o pronome ser no nosso mapa. Muito. Vamos lá. Vamos identificar essa passagem. No último período do primeiro parágrafo. É sob a égide desse pensamento que se propõe a existência de um replicador cultural. Primeira coisa que você vai ter para ganhar tempo na prova. Apareceu um verbo junto do pronome ser, apareceu o verbo e o pronome ser do lado, para tudo. Olha para o verbo.
Esse verbo é transitivo direto ou transitivo direto e indireto? Ele tem objeto direto? Vamos olhar para o verbo propor. Quem propõe, propõe alguma coisa. Então, ele é transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto, professor? Eu não lembro mais. Transitivo direto é aquele que se liga, o complemento se liga ao verbo de maneira direta, não tem preposição. Então, ele propôs casamento, ele propôs a mudança, ele propôs alguma coisa. Transitivo direto. Se o pronome ser ele está junto de um verbo transitivo direto e ele tem ideia passiva, alguma coisa é proposta, check. Você não vai perder tempo. Isso é uma voz passiva sintética. Pronome ser junto ao verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto com ideia passiva. São os três requisitos para a construção de voz passiva sintética. Voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito. Então, o que que é proposto? O que que se propõe? A existência de um replicador cultural. Isso é proposto. Então, eu tenho aqui uma ideia passiva, por isso que esse pronome só pode ser um pronome passivador. Pronto, cheque, gabarito letra C. Quanto tempo você levou para responder essa questão? Olha como você ganha tempo na hora da prova. Você ganha tempo que você vai usar nas questões de interpretação que aí você vai ler o texto com calma, e aí você vai analisar. Beleza. Esse é um sujeito oracional? Olha só, você vai me responder. O que que se propõe? O que que se propõe? A existência de um replicador. Qual é o núcleo? O que que se propõe? Existência. Existência é um substantivo, então não é sujeito oracional, é um sujeito simples. Tá bom? Você tem que olhar dentro da estrutura do que, tá? Vamos lá. É sob a égide desse pensamento que se propõe a existência de um replicador. O que é que se propõe? A existência. Então, existência é o núcleo. O cuidado para você não pensar que sempre que começa com que, aquilo é sujeito oracional. Para esse é que, Daniel, é uma partícula de realce. O que que é a partícula de realce? Eu consigo tirar sem nenhum prejuízo para a estrutura. Vamos tirar esse aqui daí e vamos ver se faz sentido? Sob a égide desse pensamento, se propõe a existência de um replicador cultural. Não teve problema nenhum. Então, qual é o papel do EQ? Dar ênfase, por isso que ele é chamado de expressão de realce. Ele não participa sintaticamente. Esse que não é uma conjunção, não é um pronome relativo, ele é simplesmente faz parte de uma expressão de realce. Você é que sabe, sua mulher é que manda em você. Esse aqui só tem valor de realce, porque eu falo que a sua mulher manda em você. Então, quando eu consigo tirar esse aqui e não tem problema nenhum, é porque ele era só de realce, tá? Ele expletivo é o mesmo nome, é uma expressão explitiva para explicitar, para realçar, tá bom? E agora, questão 7, então o gabarito é letra C. Questão 7. Assinale a opção em que é apresentado um pronome que atua tanto na coesão referencial quanto na coesão sequencial do texto. Professora, que diabo é isso? O que é coesão referencial? O que é coesão sequencial? Temos um vídeo no meu YouTube de uma aula gratuita. É por isso que essa aula é tão importante, porque aqui você vê, firma coisas que caem na prova. Cai na prova, coesão sequencial e coesão referencial. Então agora eu vou passar para uma tela que você vai tirar foto. Mas nem precisaria, sabe por quê? Porque lá no YouTube eu tenho um vídeo sobre isso, exatamente sobre isso. Então, olha só. Coesão referencial e coesão sequencial. O que que é isso? Bom, tivemos um encontro para tratar apenas de coesão textual nas provas do Sebrasp. Eu sugiro que você assista a esse vídeo, porque ele é muito importante. É um dos aspectos mais recorrentes nas provas do Sebrasp. E aí, vamos relembrar. Esse ponto é o ponto final daquele encontro. Resumindo, tudo que nós vamos falar sobre operadores argumentativos e aspectos de coesão de texto.
Coesão de texto é você ligar os elementos de um texto para que ele se torne coerente, para que eu consiga entender a mensagem que é trazida por esse texto. Então, existem aspectos de coesão, elementos de coesão textual, que são para referência, para retomar alguma coisa. Então, coesão referencial ou coesão remissiva, remissiva é isso, de remeter para alguém. Ela pode ser gramatical, ou seja, eu usar outras palavras. Então, o presidente, o político, o dirigente. Então, eu uso outras palavras para trazer a mesma ideia. Estou fazendo remissão àquele elemento. Então, é uma coesão gramatical. Ligações entre os termos. Essa é uma coesão lexical. A coesão gramatical é aquela que eu uso os elementos de retomada. Por exemplo, pronomes, conjunções, advérbios, eu vou retomando. Então, aqui eu tenho ligações entre elementos que vão retomar no texto. O pronome relativo, como a gente acabou de ver na outra questão, ele é uma palavra que retoma um antecedente. Então, ele atua como um elemento de coesão referencial. Esse que está retomando planetas. Então, ele está dentro do campo de sentido. Por isso que ele é chamado de um elemento de coesão referencial. A mesma coisa acontece com relação às coesões lexicais. O que são coesões lexicais? Palavra. Então, eu vou substituir por um sinônimo, eu vou substituir por hiperônimo, hipônimo, eu vou substituir por uma outra expressão, que a gente está falando sobre paráfrase. Então, existem elementos que retomam aquela palavra que já apareceu de uma outra maneira. Então, é por isso, como eu estou trocando as palavras, isso é uma coesão lexical. Esses são elementos referenciais, que retomam elementos já apareceram. Ele olha para trás, ele faz ligação com o que já apareceu. Já a coesão sequencial, ou por sequenciação, ela é aquela que vai ligar os blocos das ideias. Então, eu tenho procedimentos de recorrência, reiteração de item, paralelismo sintático, paralelismo semântico, paráfrase, retomadas de ideias. Ele está retomando, ele está trazendo o ambiente para você ir seguindo aquele raciocínio do autor daquele texto. E sucessivos encadeamentos, que nós também vemos lá no nosso material do mapa. Se, então, antes de mais nada, são palavras e expressões que são usadas para trazer a sucessão das ideias. Então, são aspectos de sequenciais, são aspectos de coesão sequencial, tá? Considerando isso, que o remissivo, o referencial, ele retoma e o sequencial, ele traz as ideias, o elemento, o pronome que faz esse duplo papel nesse texto é na coesão referencial, retoma elementos anteriores, referência textual. Coesão sequencial, progressão das ideias. O elemento que faz esse papel coesivo de retomada e de encadeamento das ideias é o pronome relativo que. Olha só, num papel anafórico, ou seja, retomando um elemento anterior, ele retoma a palavra ideias. E no papel que dá sequência ao argumento, é o papel de sequenciação, é a coesão sequencial. Então, olha lá, são ideias que também são replicadas de tempos em tempos. Então, aqui ele atua como retomando a palavra ideias e também apresenta a informação a respeito daquilo. Então, é por isso que o gabarito é letra C. Caiu em prova do Sebrasp. Então, não se assuste com essas ideias de coesão referencial, coesão sequencial. Isso tudo está no vídeo que você tem lá no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Então, o gabarito é letra C. Tudo isso a gente vê. Quem ainda não é meu aluno já está convidado para participar do Mapa de Português Sebrasp. O Mapa de Português Sebrasp, ele é um estudo aplicado às questões de prova do Sebrasp. Aqui você tem, não por 197, esse é o preço que ainda não foi modificado, daqui a pouco vai subir. Hoje você consegue participar do Mapa de Português Sebrasp apenas por R$ 147 à vista no Pix, ou se você quiser pagar no cartão parcelado, você consegue parcelar em até 3 vezes no cartão. Basta você escanear esse QR Code que você vai direto para a página de vendas e você lá no Mapa de Português Sebrasp.
São 7 módulos. Só no primeiro módulo você já tem 30 questões, exatamente da Banca Sebrasp, para você entender o que é morfossintaxe, os principais assuntos que caem nas provas do Sebrasp, e ele te dá a teoria a partir da gramática, a partir da aplicação da gramática na prova. Você vai ver como isso cai e a estrutura teórica daquilo. É toda apresentada no mapa de português. Então, desde já, você está convidado. E eu falei que haveria uma surpresa para vocês aqui. A surpresa é que o livro, a gramática, meu livro Português Sebrasp, já saiu. A nova edição do Português Sebrasp, sexta edição, já está na editora Iuspódio. E se você for lá comprar, né? Quem já tem o Português Sebrasp aí? Me conta. Isso aí, Catiúcia, até a nossa posse, se Deus quiser. Quem já é meu aluno aqui ou em qualquer outro ambiente, é só acessar o site da editora Iuspódio e escrever o seguinte cupom: Português Sebrasp. Com isso, você ganha R$ 20 de desconto na compra do nova edição do meu livro. Professora, eu já tenho o seu livro. Esse livro, a única diferença é que ele está atualizado. Ele já está com novas questões, questões de 2025 já estão nele. E toda a matéria foi toda revista, tudo retomado, revisado, atualizado. Outro dia um aluno perguntou: quantas questões tem? Eu fui contar, porque eu nunca tinha contado. Eu vou colocando, vou acrescentando. Sabe quantas questões tem nesse material? 777 questões. São 12 capítulos de tudo que pode cair. Então, esse material aqui, ele serve como uma base para você estudar o mapa de português e acrescentar informações com ele, que ele traz toda a parte teórica, além, tudo muito completo. Você tem a quinta, isso aí. Você não precisa se preocupar porque é a mesma, o conteúdo é o mesmo, só que ele trouxe mais questões. Então, se você tem interesse em ter o livro, aproveite esse cupom que é por tempo limitado. Eu hoje pedi para a editora reativar, então qualquer dúvida, qualquer problema, dá um alô lá que eu aviso, mas você tem R$ 20 de desconto nesse livro aqui agora para você adquirir. E vão me acompanhando porque vocês, eu seguro na mão até a aprovação, tá? Eu quero saber de vocês, como vocês viram essa aula, gostaram da aula? Quero saber o que vocês acharam. A gente está sempre trazendo esses encontros para a gente trazer informações novas, como tem caído, dar o alerta para que de repente alguma coisa que você precisa estar atento para a sua prova. Quer falar? Quem quiser falar, pode falar. Gostou muito, Daniel. Muito obrigada pela sua presença. 1 semana e meia da prova. 1 semana e meia. Vai ficando tranquilo que você está muito bem preparado. Hansley, muito obrigada. Estou esperando vocês lá no mapa de português Sebrasp. Você tem dúvida, manda para mim. Aqui o contato é direto comigo. Não é com a equipe, não. É comigo. Tá com dúvida? Manda para mim. Quem aí já mandou dúvida para mim? Tirei aí. Quem pode trazer o seu relato aí, né? Que precisou de ajuda. Vamos embora. Vamos lá. No dia seguinte da prova, estamos juntos, vendo se tem recurso. Tem microfone fechado aí. Paz,